Bom, agora nós vamos ver como funciona o II, o novo recurso do RP que está saindo nessa versão, tá? O II significa Imposto sobre Importação, tá? Então você define igual como é os demais impostos no cálculo fiscal, ou também diretamente no NCM do produto. Então, para quem conhece, é muito parecido com o IPI, tá? Pensando no RP da MITS, só que o IPI a gente define direto aqui, não é mesmo? No II, que é o Imposto sobre Importação, nós vamos definir no NCM que nós queremos, né? Então, se clicar aqui na pesquisa, cadastrar, vai abrir a tela, então eu posso definir o II do respectivo produto, grupos de produto que são amarrados a esse NCM. Então é super tranquilo, super fácil. Então a gente vai fazer uma venda agora com o imposto sobre importação e mais comumente utilizado com o imposto sobre entradas. Quando a gente faz a nacionalização do produto, tem que pagar um imposto. Então nós vamos ver isso, né? Sistema. Primeiro eu vou configurar o meu parâmetro, né? As casas decimais, que nessa versão também está saindo as casas decimais. Então eu peguei um exemplo aqui, onde nós temos a realidade de um cliente que tem muitas casas decimais na importação dele, né? Então eu vou colocar aqui, tá 0 casas, só trabalho no número inteiro, né? Mas eu vou dizer que esse cliente especial ele trabalha com 4 casas decimais na quantidade. E no preço unitário eu vou permanecer 6, né? Como já está marcado no parâmetro. Lembrando que o default do valor unitário são 2 casas e da quantidade são 3 casas no sistema, né? Então a gente está numa base de teste. Então eu vou deixar aqui salvo. Vou fazer agora o meu trabalho de venda, né? Então, sistema de entrada de nacionalização, que é na tela de venda que nós definimos. Uma coisa muito importante é, quando a gente faz a nacionalização, é o de um fornecedor, né, que está lá no exterior, né? Então, eu tenho já cadastrado ele aqui, ó, o 11200, né? Na minha base de teste ele está como NFE, mas vamos detalhar ele para vocês verem como que é interessante a particularidade desse cara que eu estou nacionalizando. Eu estou trazendo um produto de fora do Brasil, trazendo para cá. Então esse cara não tem CNPJ, né? Ele não é uma empresa no Brasil, então ele não tem os dados. Então, no exemplo, o CNPJ fica com essa informação, eu tenho que marcar que é estrangeiro, tá? Não preciso marcar que tem documento estrangeiro, isso é só para pessoa física, pessoa jurídica pode deixar em branco. Se tiver, não tem problema, pode informar, tá? E aqui, ó, basicamente o endereço dele é o Agradouro, né, o bairro, o país é fundamental colocar o país, né? A cidade aqui fica país também, e exterior, que é uma necessidade do Cefaz. Então, essa combinação que tiver no país aqui, repete aqui, coloca como EX, e aí automaticamente ele vai trazer o IBGE 99. Então, uma pequena particularidade para quem trabalha com importação precisa dessas configurações. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui o vendedor, né? Então, vou fazer meu processo de nacionalização. Então, vou fazer uma entrada. Vou colocar aqui, ó, entrada. O tipo, eu vou cadastrar um tipo interessante para mim, né? De entrada. Note que são os mesmos tipos de devolução, por isso que é interessante cadastrar o seu tipo aqui como entrada, né? Então eu vou criar aqui, ó, nacionalização, porque isso é importante para você depois tabular, né? Você conseguir tabular seus dados, né? Você conseguir saber quais são suas entradas de devolução, entrada de nacionalização. Então é interessante manter ali. Bom, ele já coloca automaticamente aqui a cobrança quando é uma entrada, tá? E eu vou colocar o meu produto que eu estou nacionalizando, né? Coloquei aqui a quantidade, ele vem do cadastro do produto, mas eu vou colocar aqui que eu estou com uma base de teste. Eu vou colocar aqui uma quantidade, vou pegar de um XML,
tá? Já existente. Então vou copiar e colar, só para facilitar aqui, porque isso é uma base real. Ó, as informações lá do endereço, ó, estão aqui. Então vou simplesmente colocar aqui a quantidade, né? Jogar aqui, colocar aqui, ó, muito simples. Vou colocar aqui. Ah, tá, tem uma particularidade, ó, interessante. Ó. Ele não deixa, porque eu coloquei só múltiplos de 1, né? Eu não consigo uma quantidade fracionada. Isso é uma regra do sistema. Então eu tenho que ir no cadastro desse produto e definir que ele é divisível por 0,0001. Então o produto aqui é um deles aqui. Então vou vir aqui em barra, vou definir, não está vendo que ele está como 1, eu vou dar 001. Então eu estou dando inteligência para o sistema, isso é muito bacana, que você pode comprar de 0,01 vezes, né? Então isso é muito utilizado aí no dia a dia para ter consistência de dados. Então nesse momento o sistema permitiu, então ele vai permanecer, deixar eu colar agora a informação. O preço eu vou pegar aqui também para depois a gente comparar esse XML gerado no sistema. Olha que interessante, são várias casas decimais, né? Então é uma coisa que a gente não está acostumado, mas é muito comum quando a gente faz esse tipo de importação, né? Então depois dos centavos ele faz muita diferença aí quando a gente está fazendo um processo desse. Então eu vou clicar em mais, né? Ele me pergunta que deseja amarrar com a saída, não precisa, tá? Olha que legal. Quando eu venho aqui na cobrança, nesse momento ele já me calculou o II, tá? Por que ele calculou o II? E lá no cadastro, né, vou dar aí informações adicionais. No cadastro eu botei, ó, calcula II e soma II. Qual foi esse mistério? E a alíquota é 6%. Não tem mistério, existem regras totalmente definidas pelo usuário, que são aqui, ó, calcula II, que acabou de existir. E se o II compõe na base do IPI, também é uma outra realidade, né? Então existem regras que às vezes compõem, às vezes não compõem. Então a gente vai deixar o usuário definir, tá bem? E o imposto vem aqui do cálculo fiscal, que nós já estamos acostumados, né? Não tem mistério também nenhum. Aqui, ó, as alíquotas e aqui, ó, o imposto que ele veio, o II, 6%, tá? Então já está tudo configurado, tudo perfeitamente ok. A minha total de venda dá 68 mil, minha nacionalização, estou pagando 4.113 de imposto e geralmente existe uma taxa da alfândega, e essa taxa vem avulsa. Então estou pegando aqui de um XML e eu jogo aqui em outras. Isso também é uma outra novidade. Antes não tinha esse campo outras nem valor de seguro. Então nessa versão também sai essa opção, que não precisa ser necessariamente para colocar informações de alfândega. Qualquer tipo de outras despesas ou seguro, agora você tem essa opção em tela, tá? Então vamos lá. Então só ver aqui, muito tranquilo, né? Então vou fazer o processo normal e vocês vão ver que interessante o que é fazer importação. Quando eu cliquei em liberar, ele manda para análise, né? Porque é uma entrada, a entrada tem que ter uma autorização especial, desde que eu queira, né? Nós sabemos que isso é um parâmetro. E daí eu vou liberar esse pedido para fazer o faturamento. Olha que interessante, vocês vão perceber que é uma mudança de paradigma, né? A gente está acostumado a um determinado cálculo de imposto e nós vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Quando eu vou aqui no faturamento, o pedido está todo calculado certinho com os valores que foram definidos, a 76 mil, que é o valor do produto mais o imposto sobre importação e mais outras despesas que eu coloquei. E vamos fazer o seguinte, vamos faturar essa nota. Integrar e faturar, não vou autorizar, apenas para vocês verem que interessante que fica. Eu vou abrir o XML. Ó. Integrar, nota aqui, ela está 76.361,9. Quando eu faturo, esse valor magicamente muda. Por que magicamente muda? Existe uma regra para importação que todos os impostos que compõem a importação, eles têm que ser pagos antecipados. Então ele vai somar o total da nota. Isso é uma grande mudança de paradigma, né?
para MITs e para quem até então nunca fez importação. Geralmente você paga o imposto através de débito e crédito, né? Principalmente o ICMS, o PIS, COFINS. Aqui não, o governo não quer saber. Você comprou produto de fora, a alíquota dele é 17%, você vai pagar no ato os 17%, na ata da importação. E aqui, por curiosidade, eu vou abrir aqui o XML, né? Para vocês verem onde que ele está, né? Que interessante, ó. Eu vou pegar aqui e vou mostrar o XML muito bacana, ó. Só que a gente vai perceber que se a gente emitir essa nota, não vai autorizar. Por que não vai autorizar? Porque para autorizar nota fiscal, deixa eu entrar aqui primeiro, eu preciso obrigatoriamente informar o DI, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá tudo certinho, estrangeiro, tá vendo? Não tem o CNPJ. Aqui é o nosso produto, a quantidade, o valor, a quantidade, o valor total, e aí o total da nota. Olha que interessante, ó. Bateu com o que está lá. Porque o que é a base de cálculo, Rodrigo? Deu 101.706. Olha que interessante, o produto custa 60 mil, arredondando, né? 68 mil, eu estou pagando 101, eu estou antecipando todos os impostos, né? Então, a base de cálculo do ICMS é somado todos os impostos, né? Que é o II, o PIS, o COFINS, as outras despesas, ou seja, aquele valor que eu pago na alfândega, ele entra novamente na minha base de cálculo do ICMS e é calculado novamente o imposto. É a famosa bitributação interna, né? A bitributação em cima de algo que você já está pagando, mas é regra, né? Então o sistema está seguindo a regra que é definida pelo governo brasileiro. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente criou aqui uma memória de cálculo, né? No Excel para vocês verem como né? Então é bem tranquilo a conta matemática, né? Tá vendo? 68.533, né? Então eu tenho as outras, eu tenho o I. Então a soma disso tudo, notem que dá o valor que está lá, né? Com os devidos arredondamentos e tal. Então é bem próximo, 101.706. Então 101.706. Então o valor aqui está bem próximo. Como que a gente chegou a esse ICMS, Rodrigo? A gente tem que apurar. Então essa é a conta que a gente chama de baixo para cima, né? Então para quem gosta de matemática, a soma de todos os impostos a gente joga aqui, deu 84.416. 84.416 eu aplico apenas a alíquota, né? Aquela conta de baixo para cima. Eu vou mostrar aqui a fórmula. Ó, 84.000, que é a soma de todos os impostos, aplicando 17% para subir, ou seja, aquela conta inversa, tá vendo? É 1 menos, ou seja, esse valor dividido por 17,83 no caso, né? Ele vai dar o valor cheio da minha base. Então eu pego essa base e depois multiplico esse valor que eu acabei de apurar para achar o valor do ICMS de fato, né? É uma forma simples, parece que é uma forma complicada, né? Mas isso é forma de quarta série para fazer, não tem mistério nenhum. Só vocês entenderem o que é o jeitinho da coisa. Então não é eu que inventei, isso é o governo, né? Obviamente nós fizemos uma pesquisa que o governo não dá essa fórmula pronta. A gente teve que entender, pegar vários XML, criar toda uma análise e entender como que funciona a sistemática da coisa. Mas a sistemática da coisa, depois que você entende, é muito simples, né? É basicamente isso aqui. Uma coisa que eu falei, ó, por que não vai autorizar a nota? Porque essa nota, ela não tem o DI, né? Essa aqui é a nossa nota de teste, certo? A nota real tem uma tag chamada DI. O que é o DI? Declaração de importação. Cadê, meu Deus? Ela aqui, ó. Aqui, ó. DI. Então, todas essas informações aqui, ó, elas não tem no nosso. Estão em branco. Então, o Cefaz vai retornar: amigo, você não consegue faturar porque nacionalização é necessário informar a declaração de importação. Como que faz isso no RP? Vou digitar uma nova venda, tá?
Vou permanecer com valores aleatórios aqui, não vou seguir os mesmos valores, só vou mostrar para vocês como que é, tá? Então vou colocar aqui processo de entrada, né? Coloca aqui nacionalização, a gente já colocou aqui o nosso tipo nacionalização também, né? Para conseguir tabular depois. Vou colocar aqui, como não precisa de cobrança, vou colocar aqui o produto. Vou colocar a informação aqui, os valores que estão lá, vou deixar igual para vocês verem, né? Para não ter dúvida. Vou repetir aqui o processo. Essa informação normalmente vem de um documento que a gente chama uma empresa que faz o processo de despacho, né, o despachante aduaneiro, né, ele cria um documento gerado pelo sistema dele chamado declaração de importação. Então é um documento que, com base nele, eu pego a quantidade e o valor, que é a informação que eu estou fazendo aqui, e incluo na ferramenta. Muitos softwares específicos de nacionalização já fazem esse processo de importação. Isso é uma segunda etapa, é uma segunda onda que nós vamos fazer, tá? Mas por enquanto o cliente digita manual. Mas está muito simples, vocês vão ver como que tá bem simples, tá? Não tem mistério. Ó. Como que eu defino o DI? A declaração de importação. Sem ela, o sistema não fatura, não emite a nota. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um atalho. Ele está aqui, ó. Quando eu clico na linha, eu vou apertar Ctrl K. Ah, mas como que eu vou lembrar, Rodrigo? Tudo no sistema você faz através de atalho. Então, você tem aqui, ó, os atalhos. Então, só aqui, ó, Ctrl K. Então, Ctrl K, você vai definir o DI. Então, eu tenho que preencher todos esses campos, tá? Eu vou fazer uma colinha aqui com o nosso de uma base real, que é o número da declaração de DI, a data que eu registrei, 1/6 de 2020, o local de desembaraço que é quando ele chega no Brasil, né, onde foi, né, o local físico mesmo que ele esteve para fazer o processo. Aqui em Vila Velha, que é o porto de Vila Velha, né? Isso aqui é uma base real, né, uma informação real. Então, como que ele veio, né? Eu vou falar que foi marítimo, o valor, né? Então, o valor que é informado, esse valor ele não impacta em nada, né? É só um informativo ali. E a intermediação, se é por conta própria, por conta e ordem, por encomenda. Então, geralmente, quem gera emite o DI é por conta própria, né? E o código do exportador é o código quem está fazendo esse processo de exportação. Aqui são edições, ó, tem um macete, eu posso definir o número, a sequência e o código de novo fabricante. Se tiver mais de um, eu vou informar. Posso informar, mas tem um macete, ó. Quando o código do exportador é o mesmo do fabricante, que é o caso da maioria das vezes, tá vendo? Ó? 26735 e 26735 são iguais. Então, o que acontece? Você não precisa informar de novo, só clicar em mais que a gente já entende que você quer repetir a informação que está aqui, tá? Deu OK, pronto. Nesse momento, eu vou liberar o pedido, ele já tem todo o processo de DI, eu vou gerar o XML lá para vocês verem, que agora tem a tag de DI. Sem ela, sem informar, não autoriza a nota. Ah, Rodrigo, por que não é obrigatório? Porque não faz sentido ser obrigatório, porque pode ter alguma particularidade em que não seja obrigatório, tá? Então a gente não colocou isso como obrigatório. Então, muito importante. Faturamento aqui. Vou vir aqui e vou faturar essa nota. Vocês vão ver como é simples o processo. E vou gerar o XML, né? Tenho aqui faturar. Se eu for lá na pasta, ele já gerou. Pasta envio está aqui gerado o XML agora com a tag DI gerada dentro do sistema, né, com as informações que eu coloquei lá, tá? Nota que anterior não tinha, né, estava em branco, né, então int totais, né, que ele fica debaixo do prod, tá vendo? O prod dele está em branco.
ele fica antes da tag rastro, né? Rastro é do lote, né? Então ele fica entre as informações de valores e a tag do rastro, né? E um detalhe para finalizar, é como que o sistema entendeu fazer toda essa mágica. Ele só fez essa mágica, porque eu passei rapidamente, porque eu marquei que essa operação faz nacionalização. Por que eu falo mágica? É quando ele pega os impostos e soma o total da nota, tá? Isso que a gente chama da mágica. Então é muito importante a gente colocar essa informação para o sistema fazer o cálculo. Então vou abrir aqui o pedido, ó, vocês vão ver, né? Se eu der um Ctrl I e for lá na operação, nós vamos detectar que esse produto aqui, ó, tem nacionalização, tá? Então quando tem nacionalização, ele calcula todos os impostos, que é o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, o II, ao total da nota. O que não é comum normalmente é o PIS, COFINS e ICMS. Esses são normalmente depois, mas quando é nacionalização é o total. Então por isso que é muito importante para ele fazer essa mágica do valor do pedido ser transformado quando fatura, que foi o caso do primeiro exemplo, não foi o caso desse exemplo, que esse exemplo não está marcado para nacionalizar, né? Que eu peguei até o cliente errado. Ele muda o valor e coloca o total da nota dos impostos, destacando isso e autorizado no Cefaz. Bom, pessoal, então isso que é aí. Eu agradeço o incentivo principalmente do Orlando por eu gravar esses vídeos aí. Não é para publicar, esse vídeo é para uso interno, para a gente entender o que é. Você vê que é totalmente amador, né? Então não é um vídeo profissional, um vídeo só no intuito de compreensão. Então eu devo fazer vários vídeos assim para a gente ir compartilhando conhecimento. Valeu, obrigado e vamos que vamos!